Olá, meu nome é Ezequiel e eu vou falar a definição do grupo cetona. Cetona é um grupo funcional de encontrado a carbonila, só que a cadeia só pode ter 3 carbonos ou mais por conta da carbonila estar em carbonos ligados com outros carbonos. Se estiver na extremidade, pertence a outro grupo funcional. A carbonila ocorre por conta da oxidação de álcoois secundários, onde o hidrogênio ligado ao oxigênio é retirado e o oxigênio passa a fazer dupla ligação com o carbono. As cadeias de cetonas podem ser encontradas tanto abertas ou fechadas, aromáticas ou não. Cadeias pequenas de cetona são encontradas em estado líquido, solúveis na água, parcialmente solúveis na água, com densidade menor do que a água e de cheiro agradável, com exceção da propanona, que é totalmente solúvel. Cadeias grandes de cetona, com 10 carbonos ou mais, são encontradas em estado sólido e insolúveis na água. Bom, em relação à classificação das cetonas, devemos em consideração a quantidade de carbonila ligada à cadeia. Assim, temos uma monocetona quando a cadeia está ligada a apenas uma carbonila. Quando há apenas duas carbonilas ligadas à cadeia, temos uma dicetona. Quando há duas ou mais carbonilas ligadas à cadeia, temos uma policetona. Outra maneira de classificá-las, as acetonas, é em relação aos radicais ligados ao grupo funcional carbonila. Se os radicais forem iguais, temos uma acetona simétrica. Se os radicais forem diferentes, temos uma acetona assimétrica. Outra maneira de classificar está relacionada aos radicais também. Assim, temos uma acetona alifática quando o radical ligado a ela é o radical de cadeia aberta. Temos uma acetona aromática quando o radical ligado a ela é o anel benzênico. Temos uma acetona alicíclica que ocorre quando o radical ligado a ela é um radical de cadeia fechada. Também temos as acetonas mistas, que possuem dois radicais, sendo eles um anel benzênico e o outro é um radical de cadeia aberta. Irei falar sobre as propriedades físicas e químicas das cetonas. As cetonas são na maioria líquidas, porém com ponto de fusão menor que os aldeídos e álcool com igual peso molecular. Interagem por meio das forças intermoleculares de polo permanente, pois as moléculas vivem incomodando umas às outras. Vale ressaltar que a densidade da cetona aumenta conforme aumenta o tamanho da cadeia carbônica. Cetonas também são explosíveis e inflamáveis. Cetonas têm propriedades físicas idênticas aos aldeídos, têm um alto ponto de ebulição. As cetonas com 3 a 10 átomos de carbono são líquidas, incolores, solúveis em água e com odor suave. Os com alto peso molecular podem ser líquidos ou sólidos. São menos densos que a água. As cetonas são muito estáveis e, portanto, não facilmente oxidáveis. São resistentes ao corpo. A cetona tem uma grande ação sobre a regeneração celular, liquefazendo mucosidades e auxiliando a sua eliminação, principalmente sobre vias respiratórias. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vitória e hoje eu vou falar um pouco sobre os principais métodos para se obter as cetonas. O primeiro método é a hidratação de alcinos. Nesse método ocorre a adição de moléculas de água em meio ácido na presença do catalisador HgSO4. Inicialmente se forma um composto intermediário, um enol, que se transforma no aldeído. Se o alcino que reagir for o etino, teremos a formação do aldeído etanol. Mas se for qualquer outro tipo de alcino, serão formadas as cetonas correspondentes, que o hidrogênio da água irá se adicionar ao carbono da tripla ligação que tiver mais hidrogênios ligados a ele. O segundo método é a ozonólise de alcenos. Nesse método, o ozônio é adicionado à dupla ligação do alqueno, numa reação de oxidação na presença de água e zinco. Forma-se primeiro um composto intermediário, o ozoneto, que se hidrolisa e transforma-se no aldeído e na cetona correspondentes. O exemplo aí na tela, ele retrata o ozonólise do 2-metilpropioneno formando a propano 2-ona e o metanol. O terceiro método é a oxidação de alcoóis. Os alcoóis podem sofrer uma oxidação quando expostos a algum agente oxidante,
como uma solução aquosa de dicromato de potássio ou de permanganato de potássio, em meio a ácido. Se o álcool for primário, a oxidação parcial gera um aldeído, mas caso ele for uma oxidação total, o aldeído se transformará num ácido carboxílico. Se quisermos parar no aldeído, basta realizar esse processo numa temperatura muito maior que o ponto de ebulição do aldeído. Desse modo, ele vai evaporar e ser destilado por meio de uma aparelhagem específica. Se o álcool for secundário, o produto da sua oxidação será uma acetona, como podemos ver no exemplo abaixo. O último método é o método específico de obtenção de cetonas. Neste método ocorre o aquecimento de sais de cálcio de ácido carboxílico. Esses sais eles sofrem uma decomposição que origina, além da cetona, o carboneto de cálcio, como está exemplificado aqui no slide. Tudo bem com vocês? Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o uso das cetonas no dia a dia. As cetonas são muito usadas como matéria-prima de materiais estéticos, medicamentos e cosméticos. A cetona mais comum é a propanona. Ela é conhecida como acetona. Ela é utilizada como solvente de esmaltes, vernizes e resinas. A acetona também pode ser usada na revelação de fotografias e a antraquinona é a acetona utilizada como matéria-prima de corantes. Na indústria alimentícia, as cetonas são utilizadas na obtenção de gorduras e óleos das plantas de amendoim, da soja e também do girassol. E também um uso não ortodoxo da acetona, ela é utilizada para conseguir a cocaína das plantas de coca. Então, por isso que ela é tão fiscalizada pela Polícia Federal.